Conversas cruzadas aqui na TV Com, diante da crise, como retomar o crescimento econômico, quem pode e deve liderar esse processo. A presidente Dilma tem essa capacidade? Bom, com a prisão do senador Delcídio Amaral, se agravou a situação da presidente Dilma? Bom, é esse o nosso assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas. Eu falava agora há pouco, antes do intervalo, que o jornal Folha de São Paulo traz hoje a informação de que o senador Delcídio Amaral ficou bem agitado nesse final de semana, ficou pela primeira vez preso 24 horas sem sair da cela, porque final de semana não tem direito à visita de advogado nem familiares, lá naquela unidade prisional. E ele teria dito que agora ele estava sozinho. Bom, se ele está sozinho, não tem apoio parlamentar, não tem apoio do partido dele, que é o PT, onde ele está há 15 anos, e não tem apoio do Planalto, seria um homem-bomba do ponto de vista da possibilidade de informar tudo o que sabe numa delação premiada? Ser o que foi o irmão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, Pedro Collor, quando revelou todo o esquema de corrupção envolvendo PC Farias e Companhia Limitada? Qual é a sua opinião? Bom, eu mais uma vez talvez faria defesa para a gente não cometer talvez o mesmo erro da análise de personalizar a questão, este ou aquele, mas sim analisar do ponto de vista institucional. Porque se essas figuras saem do poder, seja por qual for o motivo, a ideia é que a reprodução dos costumes feita pelas instituições ainda permanecerá. Então pode ser o da bandeirinha amarela, como pode ser da bandeirinha verde, independente disso não muda, né? Então a análise tem que ser de fato institucional, né? E neste sentido volta a tese de que o debate, como o professor Sérgio traz, que seria da educação, que não se resume somente a esse governo, mas um processo histórico do próprio Brasil. É importante evidenciar também a questão da educação política e, com isso, a ideia de uma reforma política, né? Porque essas pessoas, ao estarem lá, foram escolhidas por questões do voto popular. Então, a forma de arregimentar essas pessoas, a forma de conduzir a política através dos partidos políticos, pelo sistema que nós temos, e este presidencialismo que precisa necessariamente sempre fazer uma gestão com o parlamento, é necessário que a gente precise rever essas medidas. Okay. E aí a dificuldade maior ainda. Mas a dificuldade justamente de promover essas reformas, porque justamente quem tem a responsabilidade de promover as reformas seriam os próprios ativistas. Vários estão tramitando lá. E não interessa a eles. Né? Vários estão tramitando. Por exemplo, esse ano foi feita uma reforma, uma reforma de puxadinho, e há várias eleições, nós já comentamos aí, da necessidade de uma reforma política séria e de financiamento de campanha de ser definido claramente. Agora, não é esta legislatura, que é a pior dos últimos tempos republicanos, que fará uma reforma. Mas eu me lembro, professor, daquela frase, eu acho que já falei aqui, do Ulisses Guimarães. Se essa é ruim, a outra será pior. Espera para ver a pior. Quando alguém reclamava do nível da atual legislatura, o Ulisses dizia, então espera para ver a pior. Mas nesse caso, existe uma responsabilização, e acho que daí a questão é de despersonificar. Não é o caso. Hoje tu tem que personificar, porque ela está, vamos dizer, centralizada em uma caricatura que foi produzida na gestão do Lula e por uma criatura que está gerindo essa crise, que é um interesse particularista de poder, um projeto de poder. E do ponto de vista de escamotear na história, de não tomar posição, isso se chama ingenuidade política. E ingenuidade política se paga um preço muito alto. Agora, do ponto de vista das reformas necessárias, é inegável que todos que estão aqui nessa mesa e toda a população deseja reforma tributária, previdenciária, social, a reforma política e do ponto de vista da centralização dos recursos também. Agora, uma coisa é inconteste. A última pesquisa da Datafolha, ela é bem clara. 65% da população deseja a renúncia de Dilma. 63, salvo memória aqui, 63% desejam um impedimento. Mas 64% não acreditam que ocorrerá impedimento com esse parlamento. Por quê? Porque ele foi cooptado por troca de cargos e favores, que é uma forma de corrupção clássica da política brasileira, e que
Vou retomar as palavras do Francisco Verfort, que é um cientista político, que o professor deve reconhecer, que foi um dos fundadores do PT, que dizia assim, não foi o PT que inventou a corrupção, mas foi o PT que instituiu um sistema orquestrado dentro do Estado brasileiro e que está produzindo essa coisa escandalosa, escabrosa. Ok. Bom, já passou todos os limites, né? Eu diria da ideia da personificação, o perigo desse debate, porque ele se torna muito maniqueísta, né? A gente ou é o salvador ou é o próprio demônio encarnado em pessoa, né? E isso é perigoso porque não resolve a questão institucional. O avanço das investigações e da corrupção que leva ao impeachment ou não, a ideia é quais são as soluções reais, né? E nós vemos que mudando as pessoas, mudando a estrutura, ainda a fissura é institucional. É gestão Dilma e gestão PT, ou seja, a coligação PT-PMDB fez água, ou seja, não dá mais solução, tanto que a classe empresarial já diz, não existe confiança nesse governo, o que significa dizer que é uma decisão vamos deixar política. o professor Roberto... Uma observação, a história é construída por poucas pessoas talentosas, assim como, sim, sempre foi. A Rússia não seria o que é, não fosse Pedro Grande, Catarina Grande. E até posso colocar Stalin, por que não? A Alemanha não seria o que é, não fosse a construção com poucos homens brilhantes depois da guerra. Eu digo à população, estou aqui com uma rara oportunidade de falar ao povo, e eu faço um apelo, não vote em vagabundos. Verifique se aquele cidadão que resolveu ir para a política tem um passado construtivo, se ele deu resultado. Eu vou dar aqui um exemplo da Suécia, que seria o paraíso da política. Na Suécia, o político tem tempo parcial, não tem carro particular e tem que ir ao Senado, ao Parlamento, de bicicleta, ou com seu carro. Mas, antes de tudo, ele tem que ter boa formação, mesmo que seja uma formação básica, e ele tem que ter resultados, senão ele não entra na política. Nos Estados Unidos não entra na política quem não é homem de resultados. A política, assim como a história, é feita por poucos homens. Poucos negam isto. Deixa eu fazer uma provocação, professor. Quando você permite o acesso à política apenas aqueles com boa formação educacional, você não afasta o povo do poder decisório? Não elitiza-se a política? Não porque você pode ter um vereador com diploma universitário e talentoso e de resultados, assim como pode ter o dono do armazém, que lutou a vida toda ali, conhece a população e os problemas, e ele tem resultados. Agora, o que ele não pode é transformar a política numa profissão como única oportunidade para que ele sobreviva. Sabe que hoje o sistema permite isso. Claro, todos permitem. Hoje está valendo agora. Todos. Você pode nos Estados Unidos também fazer política. Só que o povo dos Estados Unidos dificilmente vota em vagabundos. Ou seja, ou você produz alguma coisa, ou os próprios partidos não deixam você votar. Em São José nós fizemos uma proposta de emenda à lei orgânica, proibindo que o vereador possa ir para o executivo se licenciando. Ele pode virar secretário, mas ele tem que renunciar. E em vários debates que nós tivemos com os vereadores concordaram. Não é, realmente tal. Aí, olha a proposta deles. Bom, desde que os secretários não possam ser candidatos. Olha a preocupação do cidadão. Você acha que ele está preocupado com a população, com o município? Ele está preocupado em se perpetuar no poder. Claro. Porque se ele ficar como vereador e o secretário também puder ser candidato, ele já está vislumbrando que o secretário vai ter muito mais poder na eleição contra ele. Então são projetos de poder. Olha só e não em detrimento à sociedade. Hoje vai ao ar uma entrevista na Globo News, às 11h30 da noite, daqui a pouco, né? Na Globo News, com o ministro Joaquim Barbosa, ministro aposentado, foi o relator do processo aí do Mensalão. E a frase dele, entre aspas, eu resumo já da entrevista, hoje com a velocidade da informação, antes da entrevista ao ar a gente já tem o resumo da entrevista, né? Hoje é coisa assim, né? Ele diz assim, ele diz assim, ó, hoje a vida pública não atrai pessoas de valor. Vai no sentido aí daquilo que o professor Cláudio está falando. É uma produção dessas últimas gestões, ou seja, não é personificando, mas é categorizando, ou seja, e não dá para escamotear, desconstruir a realidade, porque assim, a desconstrução da realidade, jogar cortinas de fumaça,
para obstaculizar a visão de longo alcance, é dizer assim, não, olha, sempre existiu, se efetivamente o PT se corrompeu, os outros também fizeram. E o Lula, a frase do Lula é sintomática, a criação de um mito que acredita na sua grande falácia, que ele é um grande estadista, na verdade ele é um grande enganador. Bom, só o contraponto do senhor que a gente acabou ali interrompendo, né? Perfeito. Acho curioso porque realmente a gente tem a preocupação de não levar o debate no maniqueísmo, né? Tanto a figura do chamado petismo quanto o antipetismo não nos traz soluções reais para superar essa crise, né? E creio que o debate está justamente na ideia da pluralidade. É na relação com o outro que se constrói uma dimensão ética, e a dimensão ética é que é o escopo da política já desde Aristóteles, né? Vamos é importante. Crítica e autocrítica é uma atividade revolucionária, professor. Se você me disser que a maturidade das instituições, a transparência que resulta delas, é um ingrediente necessário para se estabelecer uma democracia legítima, concordo. Agora, como é que um homem de elite vai agir com o terceiro que não está preparado? Você está falando de agir com os seus pares. O mundo é feito pela elite pensante. Sempre foi. Enquanto o Brasil não caminhar para tornar todas as instituições de excelência por pessoas que têm características de excelência, o povo pobre vai sofrer. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta nas considerações finais aqui do programa. Até já.